Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo ao programa número 27 aqui do Trocando em Miúdos. E nessa noite a gente vai discutir as ações dos municípios no combate ao Covid-19. Vamos discutir também a chegada do novo ministro da Educação e também avaliar o ministro interino da Saúde, o Pazuello, na crise do Covid-19, que vitimou mais de 60 mil pessoas no Brasil. Você tem perguntas, quer participar da nossa bancada virtual, que hoje recebe Leonardo Zucchiatti, economista também da Executiva Nacional do PDT, ou também falar com Paulo Henrique Faria, também jornalista, também militante também do Partido Democrático Trabalhista. É só mandar aqui no 99277-5578 no DDD 64 ou aqui na live do Facebook. O programa que faz você pensar está começando agora. Com a enquete no ar que pergunta: você é a favor das medidas de isolamento social? Você acredita que são eficazes no controle da pandemia? Sim ou não? Durante o programa a gente vai estar com a enquete no ar. Você pode votar e participar aqui dela e a gente vai fazer a análise no final do programa. E eu vou dar meu boa noite aos meus convidados. Boa noite, Paulo Henrique Farias. Seja bem-vindo aqui à programação da Prime. Boa noite, Bruno. Prazer participar pela primeira vez aí do programa, né? Um abraço especial daqui de Goiânia para toda Rio Verde e todo mundo que nos ouve e vê. Um abraço também para o amigo Léo Zucchiatti aí. Leonardo Zucchiatti, também economista, também faz parte aí da Executiva Nacional do PDT. Meu boa noite, seja bem-vindo à programação da Prime. Boa noite, Bruno. Boa noite aos telespectadores em Rio Verde. E lembrando que economista formado em Goiás, viu? Aí na nossa Universidade Católica de Goiás, fiz a minha graduação em economia e tive a oportunidade e o privilégio de morar aí durante cerca de 8 anos e, sobretudo, aprendi a comer piqui, que é uma maravilha. Eu não gosto não, hein? Eu sou goiano, mas não gosto não. Gosta não? Nossa não. Senhora. Nem do cheiro. Eu casei com uma baiana que adorou o piqui. O que ela mais gosta aqui em Goiás é o piqui. Aliás, me permitam um comentário, talvez a pessoa até não goste, mas o deputado Carlos Cabral faz uma galinhada com piqui, rapaz, que é sensacional. Sim, então é bom, hein? Vamos pôr para cozinhar para a tropa aqui, que vai ser bom demais. Então, Leonardo, a gente está discutindo no programa de hoje, eu propus esse tema para a gente falar um pouco da responsabilidade dos municípios na condução da pandemia. A gente viu uma decisão do STF dizendo que a gestão da crise cabia aos estados e aos municípios e o governo federal não poderia, talvez, emitir decretos, emitir medidas provisórias, ou emitir algum tipo de legislação que vinha em desacordo às ações dos governos estaduais. Bem no início da pandemia, o presidente estava menosprezando o efeito da mesma, não estava acreditando muito que poderia chegar ao quadro que chegou atualmente. Talvez foi até um jeito de imprudência do próprio presidente, ou uma falta de assessoria técnica também qualificada para ele. E isso caiu tudo no colo dos governos estaduais e municipais. E a gente vê em algumas regiões do Brasil os governadores batendo cabeça. A gente vê também prefeitos que querem peitar alguns decretos dos governos estaduais. Ontem vimos um prefeito de Itabuna, na Bahia, dizendo que ia abrir o comércio, morra quem morrer. O que você vê dessa questão da condução da pandemia? Você acha que está faltando uma gestão única, unificada, que possa ouvir os interesses dos prefeitos, ouvir os interesses dos governadores na condução dessa pandemia, num ano de eleição, num ano que muitos prefeitos tentam a reeleição, que temem o desgaste, por isso também muitos municípios não queiram fazer a testagem em massa por causa disso, para mostrar a realidade. Qual que é a análise que você faz desse quadro atual aí
da condução da pandemia do Covid-19 no Brasil? Olha, nós temos aí um grande problema que não começa agora com a Covid. Na verdade, a gente está só observando aquele ditado de que a corda arrebenta no lado mais fraco, que no caso são os municípios. O Brasil carece de um projeto de desenvolvimento, um projeto para o seu povo, né, há mais de 50 anos. Então, desde o golpe em 1964, né, nós não temos aí um grande projeto nacional para que a gente possa fazer essa integração. Então, o Brasil, eles são vários Brasis. A gente já começa fazendo essa análise que é fácil para todo mundo. O que é um município, né, em Goiás, no interior de Goiás, um município no interior do Amazonas, um município no interior do Nordeste e um município no Sul e Sudeste do interior? São diferenças abissais. Então, o nosso pacto federativo ele precisa urgentemente ser redesenhado, porque nesses momentos a gente vê que os municípios têm uma inapetência para lidar com essa questão de saúde. E conforme a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, a atenção primária, a atenção básica da saúde ficou com os municípios. Então, nesse aspecto, hoje, tem um exemplo de Praia Grande que investiu, né, em saúde preventiva já há algum tempo e está conseguindo passar por esse episódio da pandemia de uma forma menos desagradável, por assim dizer, que outros municípios, inclusive de similar porte, estão passando. Mas por quê? Porque trabalhou na saúde preventiva. Isso deveria ser uma política adotada nacionalmente, só que grande parte dos recursos, a maioria dos recursos, fica, né, com a União. E a União, né, ela pega praticamente metade, isso poucas pessoas sabem, praticamente metade de tudo que arrecada e coloca na rubrica chamada juros e amortização da dívida pública. Ou seja, é uma enorme quantia de uma dívida que nunca foi feita nenhuma auditoria, nunca foi verificada e equacionada de uma forma que pudesse atender aos municípios para que eles pudessem aumentar as suas receitas. Então, nós temos a carência de quadros técnicos nos municípios, temos a carência de equipamentos, temos uma série de problemas e, inclusive, muitas vezes o problema do desvio de verbas, o problema da corrupção, que nós não devemos esquecê-los. Mas, nesse conjunto, a pandemia vem mostrar que nós estamos despreparados para qualquer intempérie que aconteça, né? Qualquer adversidade que aconteça. Então, não é exclusividade desse momento. Se a gente tiver um problema como cheia, um problema como seca, os municípios estão praticamente, né, amarrados pelo problema financeiro, pelo problema técnico de não poder, né, ter grandes quadros por causa de suas receitas e uma série de outras coisas. Então, no meu modo de ver, o município tem um papel fundamental, que é na atenção básica, e que os prefeitos não realizaram até hoje esse dever por vários e diversos motivos. Eu vi uma postagem do Paulo Henrique, do prefeito Ivo Gomes, dizendo que o governo federal liberou alguns recursos para os municípios da microrregião ali de Sobral. E eu vi uma reportagem antes de ontem, eu não sei se foi ontem, antes de ontem, no Jornal Nacional, falando que o sistema público de saúde de Sobral está no topo, está chegando ao colapso porque atende a região de Sobral. Mas na matéria não deixou isso claro, na reportagem não deixou isso claro. E Rio Verde também foi matéria fantástica no último domingo, dizendo que os casos explodiram, que os casos estão fora de controle, que está um caos, que está uma calamidade pública aqui no município. Sendo que o comitê organizador da crise aqui em Rio Verde, hoje nós estamos com mais de 6 mil casos, 6 mil contaminados aqui no município e com 63 mortes. É um número alarmante, realmente. Mas o comitê de crise aqui da cidade montou um comitê e que conseguiu convencer o empresariado, principalmente das grandes agroindústrias que temos aqui. Nós temos a BRF, Comigo, Cargill e Cereal Ouro, são os maiores empregadores do município, e fizeram testagem em massa nos seus profissionais, aonde na unidade da BRF foi o maior número de contaminados, que
deram. Justamente porque essas pessoas moram mal, moram em kitnets, em casas pequenas, moram em grupos de 5 a 10 pessoas, então moram praticamente amontoados, acumulados dentro dessas residências. Então não tem condições de fazer o isolamento social, apesar que a unidade ficou fechada 14 dias, mesmo assim eu acho que não teve o resultado esperado por causa dessa questão da moradia, que também tem que ser discutida no Brasil. Hoje em dia temos casas cada vez menores, loteamentos com lotes cada vez menores, e nós não estamos nos preocupando com a qualidade da moradia do nosso povo, né? Manaus teve problema também recentemente, conversei com o jornalista Jacques Serafim lá, problema também das palafitas da periferia de Manaus, o esgoto a céu aberto, a gente vai falar um pouco também da MP do saneamento básico em breve, daqui a pouco, também contribuiu para que a contaminação lá proliferasse. Então aqui em Rio Verde, no caso de Rio Verde, não foi dito na reportagem dessas ações da prefeitura na testagem em massa, enquanto tem outros municípios que não fazem a testagem em massa, por isso que os seus números de contaminados estão aparentemente bons, né, positivamente, ou toleráveis ou aceitáveis. Como você está avaliando a cobertura da imprensa, você como jornalista, a imprensa tradicional, a imprensa oficial do Brasil, na narrativa da Covid-19? Você acha que estão usando isso para atacar o governo federal, estão achando isso para atacar alguns governos dos estados que também não estão de acordo, também não estão liberando verba publicitária, ou acha que isso também é uma falha do próprio profissional que não reportou isso na reportagem? Bom, concordo com tudo que você falou e também o que o Zupichiatti trouxe há pouco, né? Trouxe à baila. Especificamente sobre o papel da imprensa na cobertura dessa pandemia do coronavírus, ela é boa, mas com ressalvas, como você até trouxe aí. Ela é boa no sentido de mostrar, principalmente o Jornal Nacional, né, que começa logo mais, e vem mostrando abertamente nos últimos, 40, 45 dias isso, a forma como o governo Bolsonaro trata, né, esse problema sanitário, né, é o pior possível, né, mostra com dados, números, não fatos, matérias bastante rebuscadas, né, checadas, e até para pedagogizar, né, mostrar para a população o quão terrível é essa doença, o quão terrível é essa pandemia no nosso país. No geral, ela é boa, mas tem ressalvas. As ressalvas são exatamente essas que você trouxe. Por exemplo, tem prefeitos que fazem um bom trabalho, como é o caso do Ivo Gomes, que você citou, né, e ele até recentemente fez um repare bem com o Ciro Gomes e explicou as dificuldades que ele tem, né, ele tem que peitar os empresários, o governo federal, né, não só ele, mas também o governador do Ceará, o Camilo Santana, mas assim, eles não mostram essas boas ações, né, não deram pouco espaço, por exemplo, para o Calil, que para mim é referência, né, o prefeito de Belo Horizonte, para quem não sabe, né, ele tem peitado, inclusive, o governador lá de Minas Gerais, né, que é um completo sem noção, né, um Bolsonaro de sapatênis, eu gosto de falar muito sobre isso, né, porque esse é o pessoal do novo. Mas é isso, no geral é bom, né, porque tem mostrado a gravidade da situação, né, os números, né, apesar da subnotificação, né, porque quanto menos se testa, lógico, vai aparecer menos infectados e menos mortos. Mas é muito pior do que se divulga. É muito pior do que 1,5 milhões de infectados, é muito pior do que 62 mil mortes já. Não é? Nesse sentido, né, de trazer luz ao real impacto da pandemia, ele é bom, mas é ruim porque não dá valor também a os prefeitos e governadores que estão fazendo as medidas corretas. Né? Pouco se fala também do Flávio Dino, pouco se fala do próprio Camilo Santana, do Rui Costa, que são referências nesse enfrentamento. Não é? Então, assim, a gente não pode também, lógico, cair nesse erro petista e bolsonarista, né? De por conta de um ou outro erro, jogar tudo fora. Não é assim. Né? Política e comunicação, jornalismo, não funciona dessa maneira. Então, especificamente essa questão de Rio Verde, né, explodiu os casos, porque exatamente o que você falou, se testou muito mais, né, havia pouca testagem, né, aí no município, e a mesma coisa, se você for ver, em outras cidades, né, lá em Fortaleza, por exemplo, no começo tinha pouca testagem, mas aí, lógico, com a atuação do Roberto Cláudio, também é outra referência nesse enfrentamento, e até do Camilo Santana, né, se descobriu
que tinha muito mais gente infectada, né? Lá em Manaus também, o prefeito Arthur Vigílio, que é do PSDB, que eu tenho ressalvas, mas que também tem feito um bom trabalho, né? Então a gente tem que dar luz, né, à realidade, enaltecer os bons governantes desse enfrentamento e apontar o dedo para os maus exemplos, como é o caso do Bolsonaro e outros. Está rolando a enquete aqui no nosso programa se você acha que as medidas de isolamento social têm o efeito esperado no controle da pandemia. Você acha que ele tem o efeito esperado no controle da pandemia, as ações de isolamento social? Sim ou não? Votem e daqui a pouco, no final do programa, eu dou o resultado para quem está acompanhando aqui a nossa live, aqui, o nosso programa aqui, Trocando em Miúdos, aqui da Prime Studios TV. Eu falo diretamente de Rio Verde, na capital do interior do estado de Goiás. Leonardo Micchiati, a parte econômica dos municípios. A gente vê, você disse que o sistema de saúde também falou do Projeto Nacional de Desenvolvimento, o qual eu acho brilhante, eu concordo plenamente. O Brasil tem que ter um projeto de Estado, né? Não um projeto de governo, um projeto de poder, um projeto de um grupo político, mas um projeto de país. O Brasil não tem esse projeto de país. Até então, o livro ali, ó, Projeto Nacional, né? O Dever da Esperança. Leiam. Eu vou ler esse livro aí, o meu já está a caminho aí pela Amazon. A Amazon vai entregar para mim em breve. Como é que você avalia a situação aí dos municípios que acho que entram numa zona de conforto? Porque nós temos aqui a região do Sudoeste, temos como Jataí e temos Rio Verde, que são cidades polos dessas regiões. Mas tem várias cidades pequenas que estão em torno e que utilizam da estrutura de saúde desses municípios, que eu acabei de citar, e que na maioria das vezes são investimento do próprio orçamento municipal. Às vezes vem uma ajuda federal. O Rio Verde praticamente não tem ajuda estadual há mais de 25 anos. Não tem um investimento no estado, não tem uma obra estadual aqui. E praticamente Rio Verde e governo federal, que teve uma relação muito boa nos outros governos do PT, também Michel Temer, e agora com o Bolsonaro, prefeito alinhado ao Bolsonaro. Você acha que está faltando na parte da saúde, para a saúde brasileira deslanchar de vez e consolidar um projeto nacional de desenvolvimento? Você acha que as prefeituras entraram numa zona de conforto? Não, eu vou investir em asfalto, vou investir nisso aqui, porque Rio Verde, se meu cidadão aqui adoecer, eu mando para Rio Verde. Se meu cidadão adoecer, eu mando para Goiânia. Se piorar mesmo, eu mando para Brasília. Você acha que não está faltando isso, uma descentralização da saúde, do atendimento de saúde? Até que eu lembro, eu assisti todos os programas presidenciáveis. O Alckmin entregou um bolo de açaí para uma menina que tinha câncer lá no Amazonas, que ela fazia tratamento oncológico em São Paulo. Então, é lógico que aquilo ali foi uma picaretagem política, mas mostrou um problema do Brasil. Você acha que não está faltando isso nesse projeto nacional, essa descentralização da saúde? Também colocar o martelo em cima da mesa. O Silvio fala até da reforma do SUS no livro, né? Que eu não sei se você viu essa parte aí. O que você me fala um pouco sobre isso? Eu ainda não li esse livro. Por incrível que pareça, agora nessa época de pandemia, a gente está trabalhando 3 vezes mais do que o usual, né? Essa descoberta dessas novas tecnologias aí, de reuniões e tudo mais, tem feito bastante demanda, né, em vários setores. Mas, tradicionalmente, nos municípios, o pessoal da saúde chama do atendimento ambulancial, né? Que é o prefeito compra uma ambulância, né, e assim que tem um doente, vai lá e leva para a capital, leva para o município maior, leva para onde se tem estrutura. É um problema bastante complexo, é um problema bastante profundo, porque a gente tem que ir na raiz desse problema. Infelizmente, as nossas academias de ciências médicas, né, e de ciências da saúde, elas treinam os futuros profissionais para consumir insumos, né, e medicamentos que são, em grande parte, importados. Então, é uma influência, um lobby muito forte das multinacionais, né, para empurrar todo tipo de equipamento e medicação que eles têm à disposição. E isso torna a nossa medicina bastante cara.
Então, se por um lado nós temos problema com as receitas dos municípios, que isso é um problema generalizado, né, no Brasil todo, vamos dizer aí, estou chutando aqui por alto, mas mais de 90% dos municípios têm problemas diretos de receita, então fica difícil para eles gerir isso. Né? O que é comprar um respirador até 6 meses atrás com um custo altíssimo, né, na casa, né, dos milhares de reais, para um município pequeno, com orçamento baixo? Mais do que isso, colocar um profissional para trabalhar, um profissional da área de saúde, um médico, um enfermeiro, para trabalhar, né, dentro dessas unidades. É uma dificuldade muito grande. Então, nós temos vários problemas, né, que, como eu já disse anteriormente, estão agora saltando aos olhos, porque são problemas estruturais do nosso país. Então, temos que corrigir, né, essa questão da receita com um novo pacto federativo, temos que intervir nessa questão da saúde do brasileiro para que a gente trabalhe de forma preventiva. Ora, nós temos uma epidemia de diabetes no Brasil, e isso está associado a um outro grande problema, que é a indústria alimentícia. Então, logo vizinho aí de Goiás, né, nós temos, né, no município de São Marcos, no Mato Grosso, as aldeias indígenas Chavantes, onde 62% da população Chavante tem casos de obesidade e diabetes. Por quê? Porque é o tipo de alimentação. Enfim, nós temos uma cultura dessa indústria alimentícia que mais estraga a nossa saúde, né, do que propriamente nos alimenta. Então, culturalmente, é um passo também a ser dado para tratar dessa questão da saúde. Então, tudo que a gente falar agora, nesse período, né, que nós estamos vivendo, que é uma exceção, né, e espero que continue sendo após nós superarmos isso, né, são problemas que estão nos saltando aos olhos agora. Precisam ser resolvidos, mas nas suas raízes. Então, por exemplo, a questão do imposto rural, né, que é iniciativa dos municípios, é um imposto baixíssimo, sabe? Se não me engano, está na casa de 2%. Isso precisa ser corrigido. Às vezes você tem municípios com uma baixíssima população, entretanto são municípios enormes, com grandes extensões rurais, e essas extensões rurais estão sendo aproveitadas para a agricultura, entretanto pagam, né, uma quantia irrisória para o município. Então a gente tem que entender toda essa estrutura e principalmente, né, que os prefeitos eles possam se associar nas suas regiões com os municípios vizinhos, né, para criar um plano para fazer certos atendimentos. A saúde é um deles. Então, não precisa ter, em específico, né, vamos dizer aí, Rio Verde. Né? Rio Verde é um município bastante grande. Então, pode sediar questões mais complexas de saúde para atender os municípios circunvizinhos. Claro que cada um, né, trabalhando dentro da sua perspectiva, dentro da sua possibilidade. Né? Então, tem que ter essa visão política. O Paulo Henrique falou sobre isso, né? Nós temos que ter uma visão mais ampla, uma visão de projeto de país, e que passa necessariamente na base. O que é a base do país? São os municípios. Então, o atual caos que nós estamos vivendo, na verdade, está só repetindo tudo aquilo que não foi feito há muito tempo. Vamos chegar na sala do bate-papo, é o Everton Gomes, fala lá diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Everton. Seja bem-vindo aqui à programação da Tribe. Boa noite, meu amigo. Boa noite aos companheiros aqui que estão nos assistindo e dividindo a bancada aqui conosco. O Paulo, o Leonardo. Boa noite a você. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando do programa. E desculpa estar chegando atrasada, que eu estou vindo aí da minha tarefa de trabalho e eu parei aqui no estacionamento, aqui no meio da rua. Hoje eu tive que trabalhar. Infelizmente, eu sou daqueles que não estou podendo ficar em casa, mas parei aqui no estacionamento aqui para a gente poder participar do programa. Não é no Leblon aí não, né, que você está? Estou em São Cristóvão, Léo. Estou em São Cristóvão. Você viu aí as notícias, né, que ontem abriram os bares no Rio, né, e Leblon lá ficou lotado, né? Lotado, cara. Uma loucura, né? Como é que as pessoas, elas
Elas colocam as suas vidas em risco e colocam a vida dos demais em risco, né? Uma irresponsabilidade total, né? Fruto do desgoverno que hoje se estabeleceu no Rio de Janeiro, né, cara? Infelizmente. Exatamente. Agora, pessoal, só uma pergunta. É porque eu nunca tinha usado esse aplicativo aqui. Eu tô vendo as 3 telas de vocês e eu tô aparecendo pequenininho em cima. É assim mesmo? É. Tá ok aqui na tela aqui. Então tudo assim bem. mesmo. Mas, aproveitando a sua oportunidade aqui da sua participação, você está na segunda maior cidade de importância do Brasil, você está no cartão postal do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? Tudo que passa no Rio de Janeiro é vitrine do Brasil para o mundo, né? Muito gringo pensa que até o Rio de Janeiro ainda é a capital federal, ainda até hoje, né? Pela importância que a cidade tem. E Verdade. não pode apagar essa importância. Mas como é que você está vendo aí a questão social da crise do Covid-19 aí? Você acha que a Prefeitura do Rio ela está atendendo bem a parte mais pobre, mais miserável da população carioca? Ontem eu sigo o padre Júlio Lancelotti no Instagram, ele denunciando uma chacina da PM de São Paulo, em cima de moradores de rua. Como é que está essa questão aí na pandemia com quem mora na rua, com quem não tem emprego, com quem perdeu o emprego, ou só o auxílio emergencial do governo federal aí que deveria socorrer essas pessoas e a Prefeitura do Rio cruzou os braços e não está fazendo nada? Como é que está a situação aí? Olha, meu querido amigo, infelizmente a situação ela é uma situação muito triste. O que nós estamos assistindo aqui no Rio de Janeiro é uma situação de um completo desencontro de governança. Os 3 níveis, na verdade, não dá para atribuir isso só à Prefeitura do Rio, na verdade, os 3 níveis de governo eles estão batendo cabeça. As pessoas, né, de uma forma geral, a nossa cidade ela foi muito impactada pela questão da pandemia, né? Ela é uma cidade com um dos maiores, um dos números, né, mais altos de contaminados, e infelizmente a pressão econômica tem prevalecido nessa disputa entre saúde e a questão econômica, né? Então existe um lobby muito forte para que você reabra as atividades, e foi isso que foi feito agora, né? Inicialmente aventando aí a possibilidade das atividades serem abertas de forma mais cautelosa, com fiscalização, mas nada disso aconteceu. O Leonardo ele colocou muito bem. Ontem a gente viu cenas lamentáveis na zona sul do Rio, no Leblon, os bares completamente cheios, né? Dias Ferreira, né? Ali na Dias Ferreira e tal. E assim, o auxílio emergencial não chegou para muitas pessoas, né? E quem tem de verdade cumprido aí a tarefa de promover assistência social nesse momento são algumas organizações do terceiro setor, especialmente organizações que têm articulado as suas tarefas dentro das comunidades mais pobres, dentro das comunidades carentes. Porque, infelizmente, o poder público se torna, nesse momento, tem sido ausente nesse momento, não tem conseguido dar a assistência necessária. O que já era, até certo ponto, de se esperar. Para vocês terem uma ideia, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 18 mil pessoas que vivem nas ruas, né? A economia do Rio ela tem sido uma das mais impactadas no país. A gente já vivia um ciclo econômico muito preocupante, um ciclo econômico muito grave, né? A gente vem sendo afetado aí pela queda dos preços do barril do petróleo. Nós tivemos aqui recentemente governos desastrosos. O Rio de Janeiro teve vários governadores que foram presos. Isso também impactou no dia a dia do estado e também da cidade do Rio de Janeiro. E hoje a pandemia ela chegou e ela simplesmente aprofundou uma crise que já estava colocada, né? O mecanismo de saúde, por exemplo, ele já estava em colapso, né? E aí a gente apenas ampliou esse colapso com a chegada da pandemia. O que é muito triste, eu venho falando, né? Hoje o Rio de Janeiro ele parece que ele entrou naquele triângulo das Bermudas, né? Porque nós temos 3 níveis de governo aqui que efetivamente não conseguem governar, não conseguem atender a população naquilo que ela mais necessita,
especialmente nesse momento tão delicado que é o momento da crise da pandemia. Está muito difícil a situação no Rio de Janeiro, e realmente a sociedade civil ela vai ter que se unir. O Everton Gomes deve estar voltando Caiu. já. Mas, Paulo Henrique, voltando aqui com você, dentro dessa ótica municipalista, o que você acha que tem que ser feito na questão social? Porque é dentro do município que a gente tem o conhecimento daquelas pessoas que estão passando necessidade, passando algum tipo de dificuldade. Como é que o município pode auxiliar o cidadão que está passando por alguma dificuldade, ou deveria auxiliar esse cidadão que está com alguma dificuldade nesse momento de pandemia, Paulo Henrique? Bom, antes de mais nada, tem que se fazer uma política social, municipal, né? Ou seja, você tem que mobilizar os empresários, ao invés de fazer pressão, nesse empresariado, em vez de fazer pressão para abrir de qualquer maneira, flexibilizar, né, o comércio e a quarentena, deveria juntar, né, estes para arrecadar alimentos, para fazer cestas básicas, para ser entregue a essas pessoas que realmente necessitam. Né, e talvez, dependendo, criar digamos, um auxílio extra, né, de 100, 150 reais. Eu sei que tem prefeituras que fazem isso, cidades que já fazem isso. Né, até o próprio Alexandre Calil, por que ele é referência? Porque além dele fazer o certo no enfrentamento à pandemia, né, na questão sanitária, né, de rigor na quarentena, ele tem feito exatamente isso que eu acabei de falar. Né, ele tem se mobilizado, porque ele é um empresário, ele é do ramo, e tem arrecadado cestas básicas para essas pessoas mais fragilizadas, né, que, como o Everton bem disse, sequer receberam a primeira ou a segunda parcela desse auxílio emergencial. Não é? Outro exemplo que já tem surtido efeito é o Ivo Gomes lá em Sobral. Ele mesmo já falou isso, né, com a entrevista do Ciro, que eu citei mais cedo. Ele falou exatamente isso. Ele juntou com a sociedade civil, né, com os empresários que realmente se portam com a população e arrecadou alimentos, né, medicamentos. Então, assim, a priori, os prefeitos poderiam fazer o básico, que é exatamente isso. Mas, por exemplo, o Crivella, que o Everton Gomes, né, não citou aí, mas ele é o grande culpado disso tudo. Né? Ele é o grande culpado disso tudo. Witzel, vejam só, a gente vai ter que elogiar o Witzel, né? Mas por quê? Porque se for trazer o parâmetro, né, que é o Crivella, fica desproporcional, né? Porque o grande culpado de ter aquela aglomeração ontem, né, de ter essa flexibilização errônea, é o senhor Marcelo Crivella. Aqui mesmo, em Goiânia também, o Iris Rezende, ele tem sua grande parcela de culpa. Então, se os prefeitos fizessem pelo menos o básico na questão sanitária e também nessa causa social, já seria um avanço. Né? Mas, infelizmente, a maioria não caminha nesse sentido. Caminha no sentido errado, que é o mesmo do Jair Bolsonaro. Vocês viram aquele prefeito do interior da Bahia? É inacreditável, cara. Não, se morrer, morreu. É inacreditável o nível de sandice e desumanidade dessas pessoas. Como é que você vê a economia brasileira num cenário pós-pandemia? Tem gente apostando aí que em agosto já não tem Covid-19 mais no Brasil e que as eleições em 15 de novembro vão ocorrer tranquilamente. O que eu temo é que vai ter uma abstenção recorde nessa eleição, acho que vai bater todos os recordes de abstenção. Tomara a Deus que eu esteja Concordo. errado. Né? Mas o que você vislumbra para um cenário econômico pós-Covid-19? Eu recebi aqui o Arlen Quinalha falando que das ajudas, dos auxílios que o Congresso Nacional aprovou, a ajuda emergencial ao empresariado, também agora a flexibilização da regra de ouro, que agora o governo pode emitir dívida para pagar contas correntes ou contas emergenciais. O Bolsonaro e o Paulo Guedes gastou em todo o dinheiro disponibilizado 15% dos recursos. Então, até o Arlen Quinalha falou que o Paulo Guedes quer fazer ajuste fiscal em plena pandemia. Como é que você vislumbra o Brasil para esses próximos meses? Sempre o empresariado está precisando de ajuda, o trabalhador está precisando de ajuda, o governo federal não libera esses recursos e municípios que têm condição também de ajudar não estão ajudando. Olha, a economia do Brasil ela já vinha mal das pernas já há algum tempo. Desde que a economia ela funciona muito através das expectativas, né, dos agentes, né, Estado, famílias e empresas, basicamente.
E desde a época, né, que foi feito todo aquele movimento para organizar esse golpe e derrubar a então presidente Dilma, a economia não consegue se recuperar. Então nós viemos aí de um longo tempo navegando, surfando nessa onda das commodities, né? Alta demanda da China, né? E grandes volumes de exportação, sem, no entanto, fazer o nosso dever de casa, que era aproveitar esses recursos para estruturar da melhor forma a nossa economia. Então, novamente, né, fica até aquela música de uma nota só, né? A pandemia veio mostrar que o problema é grave e vai ficar muito mais grave ainda. Sobretudo porque a gente tem, à frente do Ministério da Economia, né, que agregou todos os demais ministérios que era desse campo econômico, planejamento, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia está sendo comandado por um liberal. Liberal, né, trocando aqui em miúdos, é o chamado Estado mínimo. Então, para eles, né, que advogam o Estado mínimo, essa política está perfeita. Nós estamos, agora nós, cidadãos do Brasil, ou como dizia meu pai, né, habitantes do Brasil, porque a gente não, difícil atingir o título de cidadania nesse país, nós estamos à mercê desse Estado mínimo. Quando a gente vai lá, faz a escolha por um candidato que fala que o Estado é ineficiente, que isso, que aquilo, que é muita corrupção e que tal, e que a iniciativa privada resolve tudo, nós estamos vendo agora, funcionando a pleno vapor o Estado mínimo. E cadê a iniciativa privada? Cadê as soluções de mercado? Elas simplesmente não vão existir. Por quê? Agora é um período de retração. Quem é que vai investir? Se você tem um sistema financeiro que dá muito lucro, quem é que vai querer colocar dinheiro numa indústria, num comércio? Se pode lucrar, né, com mais facilidade, com mais segurança, por exemplo, nos títulos do Tesouro Nacional, que apesar, né, desse trabalho que foi feito, né, de redução das taxas de juros, ainda continua a mesma estrutura. Ou seja, nós precisamos enxergar o Estado como algo necessário e nos apropriarmos desse Estado. Porque é esse Estado que tem que organizar a economia. Esse é o meu ponto de vista dentro da economia. Cabe ao Estado ser o maestro dessa economia, conjuntamente com as famílias, conjuntamente com a iniciativa privada. Por quê? É através de iniciativas, por exemplo, substituição de importações. Falei sobre a questão dos medicamentos. 80% dos insumos, né, para fazer remédio, nós temos aí em Anápolis, né, uma grande indústria farmacêutica, que na verdade é uma maquiladora, né, como se tem esse apelido, que elas só pegam os insumos e transformam e distribuem, porque fica mais barato fazer isso do que importar diretamente. Enfim, nós temos que ter essa visão, né, de mais estrutura, de mais longo prazo, em que a economia precisa, primeiro, gerar salário digno. Por quê? Porque o que move a economia, de fato, no nosso país, o que é fundamental para a nossa economia, mais de 60% do nosso PIB, é o consumo das famílias. Então a gente precisa cotidianamente se alimentar, transporte, vestuário. Se a gente não tem condições de fazer isso, é difícil a economia crescer. Não adianta vir com essa lorota que já se proclama ela há tantos e tantos anos e a gente vê que não dá certo. De que é o capital estrangeiro, vamos agora reduzir o tamanho do Estado, vamos desburocratizar para isso e aquilo, vamos não sei o quê, para que o capital estrangeiro venha, né, investir, vamos fazer grandes privatizações. Isso não deu certo. Não deu certo no Brasil, não dá certo em lugar nenhum do mundo. O Estado acaba sendo, como a gente viu na crise de 2008, acaba sendo a última instância para socorrer aqueles grandes capitais, aqueles grandes interesses capitalistas. Só que, em decorrência dessa pandemia, essa necessidade de isolamento social, nós estamos vendo o quanto o trabalhador é fundamental para a economia do nosso país. Ele é fundamental. Tanto que é esse desespero entre o empresariado, né, e chegar ao ponto de pressionar, né, de forma absurda os governos estaduais, municipais, o governo federal nem coloca em conta, porque isso é uma tragédia mesmo, pressionar para que, em pleno pico, e ainda, onde a gente não tem ainda
né, o pé da situação dessa pandemia, querem que a atividade econômica volte ao pleno vapor. Enquanto que seria e deveria ser papel do Estado estar fazendo socorro tanto às famílias quanto às micro e pequenas empresas, que são essas que geram a maior quantidade de empregos. Mas, segundo o Paulo Guedes, naquela celebrada reunião, no dia 22 de abril, que foi, né, reunião ministerial, ele disse que dá prejuízo. Ele disse que dá prejuízo, que tem que salvar as grandes empresas. Então, nós estamos nesse barco, fazendo muita água, navegando sem rumo, né? E aí é como o Everton falou, né? É a sociedade civil que tem que pegar lá cada um seu canequinho e ficar jogando água para fora desse barco para a gente não afundar junto. Então, vamos ter a eleição municipal esse ano, né? Falando desse cenário aí, foi prorrogada a data para 15 de novembro, acho que até uma data importante, porque é a proclamação da República, e nada melhor do que celebrar a República com a eleição, votando, né? E graças a Deus a gente ainda tem eleições livres até quando Deus permitir, né? Estamos caminhando para um período aí tenebroso. Mas essa república, se me permite, né? Ela foi criada com um golpe de Estado, né? Exatamente. Dom Pedro II rodou. A história brasileira ela é formada de golpes, né? O Brasil infelizmente é assim. Mas aí, Everton, olhando para a ótica do Rio de Janeiro, o Leonardo falando aí da questão do investimento público, né? Viu o presidente Bolsonaro inaugurando a transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste, uma obra que faltava um pouco mais de 5%. Lógico, tem mérito, tem também a marca dele ali, porque ele tocou o resto da obra, mas parecendo que você é o pai da criança, fez ela desde lá do início e pronto, esquecendo os outros, apagando o resto da história que ficou para trás. Mas ele também, umas coisas que ele poderia entrar na história, como é o complexo petroquímico aí da Copérgia no Rio de Janeiro, que está parado, que poderia estar produzindo todos os nossos derivados de petróleo que o Brasil necessita, que hoje importa 80% do estrangeiro, poderia estar empregando muitos irmãos e irmãs aí do Rio de Janeiro, e está parado. Então, como que você vê também para os próximos eleitos, para a próxima Câmara Municipal, e também para o próximo prefeito do Rio de Janeiro, oxalá que não seja Marcelo Crivella, mas que venha outro. O prefeito, né? Pode ser a Marta. Prefeita, né? E que possa ser a Marta Rocha aí, hein? E que a comunidade evangélica possa abrir o seu coração para a inteligência, que possa entender mesmo a mensagem de um projeto, da importância da experiência pública, não votar nas pessoas porque ela é dessa denominação, ou que é desse caminho, ou que é desse segmento, né? Não votando dos fundos. Mas como você vê aí o desafio para a próxima Câmara de Vereadores? Caiu o link do Everton, mas ele vai estar voltando, eu refaço a pergunta para ele. Mas, Paulo, qual que você vê o desafio para os próximos eleitos no Brasil nessa questão econômica aí, principalmente na questão do emprego? Você acha que vai ter muito serviço aí? Voltou? Voltou. Então, pergunta para você aí agora, meu irmão. Qual que é o desafio da Câmara de Vereadores do Rio na questão do emprego e também depois pós-pandemia? Perfeito. Primeiro, assim, eu acho que nós temos alguns desafios, né? A gente tem um conjunto de desafios que a gente vai ter que estar enfrentando. Primeiro é compreender que o trem que nos trouxe até esse momento, né, construído ali a partir de uma lógica de desenvolvimento que se estruturou numa necessidade básica de criar empregos a partir de qualquer custo, né? Essa lógica de desenvolvimento que criava o emprego a partir da lógica da construção da indústria, da velha indústria da chaminé, nesse momento ela precisa ser repaginada, precisa ser até certo ponto reciclada. Eu costumo dizer que essa sociedade, que, por exemplo, para mim, que sou um trabalhista, que vem sendo construída no Brasil a partir da emergência da Revolução de 30, com a ascensão ao poder do presidente Getúlio Vargas, aliás, para mim, o maior presidente da nossa história, nesse momento, a gente precisa fazer um mergulho e construir um novo modelo de desenvolvimento, né? Então, a gente vai ter que desembarcar desse trem agora e a gente vai ter que pegar um outro trem que vai nos levar para o século XXI, né? Especialmente agora, quando algumas pessoas costumam já falar sobre a construção de um mundo pós-pandemia.
inclusive chamando esse mundo de um mundo da nova normalidade. Essa nova normalidade ela vai ter que ser criada, vai ter que ser constituída a partir da perspectiva da criação de empregos cada vez mais ancorados na lógica de empregos decentes e também de empregos verdes, né? Por quê? Porque o mundo hoje ele sofre uma profunda transformação do ponto de vista ambiental. Nós estamos aí, a gente hoje está deparado, a gente encontrou aí no meio do caminho com a pandemia, que também é reflexo de um certo desequilíbrio ambiental, mas a gente não pode esquecer que o mundo, se aumentar 1,5 graus Celsius nos próximos anos, não é que o mundo vai acabar. Simplesmente a vida na Terra vai se tornar impossível. Então a gente precisa pensar um novo modelo de desenvolvimento. Para mim, esse novo modelo de desenvolvimento ele é um modelo de desenvolvimento sustentável, né? E por que eu falo isso? Porque nessa nova normalidade, né, com a emergência climática que está chegando aí, os desafios para as cidades eles vão ser muito grandes, principalmente para as cidades que se colocam dentro dos países subdesenvolvidos ou aqueles países que a gente também pode chamar, são países que estão na periferia do capital, né? Porque as condições climáticas vão impactar profundamente essas cidades, pelo simples fato dessas cidades não terem capacidade financeira de construir uma adaptação para os eventos que vão acontecer, que vão ser eventos cada vez mais extremos. E aí eu pego o caso do Rio de Janeiro, que já é uma obra da humanidade, uma obra de excelência da humanidade, porque o Rio de Janeiro ele é construído basicamente entre montanhas e alagados, e o mar, né? Em quase toda a sua área é uma área de alagados, né? E a gente conseguiu construir uma das maiores cidades desse Brasil. Mas nós temos um passivo socioambiental aqui profundo. Então, pegando o gancho no que o Leonardo falou, é muito importante que o Estado brasileiro tenha a capacidade de fazer intervenções induzindo a economia, por exemplo, para que a gente construa as infraestruturas que não foram construídas até os dias de hoje no nosso país. Por exemplo, o Rio de Janeiro ele ainda tem um passivo ambiental imenso, por exemplo, na questão da coleta de esgoto. Nós ainda temos aqui um problema muito grande relacionado à questão do resíduo, do lixo, né? E assim uma série de outras infraestruturas que podem estar servindo como motes para que o Estado avance na economia, criando novos empregos, pensando o emprego a partir de um novo momento, né? Pensando o emprego a partir de uma perspectiva de fato desse emprego que eu chamo de emprego verde, né? Que é o emprego, por exemplo, aqui para nós do Rio de Janeiro, nós somos talvez do Brasil uma das cidades que tem o maior parque tecnológico, porque nós temos aqui muitas universidades públicas e privadas. Nós temos aqui a UFRJ, a UF, a Unirio, a UERJ, a UESO, nós temos a PUC, nós temos uma série de universidades aqui que podem servir como um grande complexo de desenvolvimento tecnológico, que podem agir inclusive junto aos governos, ajudando os governos no desenvolvimento de uma lógica também de desenvolvimento da criação de riqueza a partir da inovação, né? Que nós sabemos que é o grande mote da criação da riqueza nesse momento e é um tipo de riqueza produto de uma nova indústria, que é uma indústria que não polui, uma indústria que está conectada com os desafios que estão batendo na nossa porta, né? Nós precisamos cada vez mais criar empregos decentes. Não dá para criar emprego como a gente vem criando, né, com base na precarização do trabalho. Ontem mesmo a gente teve a greve aí dos entregadores de aplicativo e fizeram greve por quê? Porque por mais que eles queiram ter trabalho, o trabalho ele não pode ser um trabalho que tem jornadas de trabalho extenuantes, né, que cada vez mais essas pessoas estão sendo mal remuneradas, que eles não têm equipamentos de proteção individual, no esteio, inclusive, da reforma trabalhista que foi feita ali no apagar das luzes do governo Temer. Então, nós, para mim, que é uma perspectiva que eu abraço, como trabalhista que eu sou, nós precisamos construir nessas novas cidades, nas cidades de todo o nosso Brasil, e também aqui no Rio de Janeiro, um resgate dessas cidades, a partir principalmente da criação do que eu venho dizendo, que é um plano municipal de desenvolvimento, né? Na última eleição, nós tivemos uma das candidaturas, que foi a candidatura do Ciro, que lançou um grande programa nacional que ele chamava de Projeto Nacional de Desenvolvimento, resgatando o fio da história, né, que se iniciou com a Revolução de 30, né,
e que avançou, inclusive, ali no governo Jango, a partir da propositura das reformas estruturais, das reformas, essas sim, reformas modernizantes, não as reformas modernizantes dos anos 90, que eram as reformas liberais que eles chamavam de reformas modernizantes. As reformas do governo João Goulart, sim, eram reformas modernizantes, né, que discutiam ali a questão agrária, discutiam a questão da lei de remessa de lucros, reformas que não foram feitas até hoje pelo Estado brasileiro. E aí o Ciro teve a capacidade de lançar esse projeto nacional de desenvolvimento, né, retomando esse fio da história. E hoje, o que a gente tem que fazer? Fazer o rebatimento disso, inscrevendo isso na órbita das competências das cidades. Então, criar um plano municipal de desenvolvimento a partir das competências de cada uma das cidades brasileiras e discutindo, inclusive, a concentração excessiva do orçamento público que está feito na mão do governo federal e a grande quantidade de demandas, né, de competências que estão definidas na órbita das cidades. Eu sou um defensor árduo de que a cidade, no século XXI, ela vai ser talvez o grande espaço, vai ser o grande protagonista da política mundial. E não vai ser diferente no Brasil. Para mim, a grande figura da governança pública nos próximos anos vão ser os prefeitos. Porque é nas cidades que nós temos as grandes contradições do nosso cotidiano. É nas cidades que nós temos que enfrentar concretamente o desafio da mobilidade, o desafio da universalização da água, do esgoto, né? O desafio de enfrentar a violência. Então as cidades vão poder jogar um papel muito importante. Mas para isso nós vamos ter que fazer algumas adaptações, inclusive do ponto de vista da legislação, né? E aí eu penso muito na questão do orçamento, que hoje está muito concentrado na mão do governo federal, para que a gente possa permitir que as cidades tenham capacidade financeira, econômica, de fazer as intervenções do ponto de vista local, que são essenciais para a gente garantir uma vida melhor para as pessoas, garantir mais qualidade de vida. Sempre baseado num plano municipal de desenvolvimento que vai ser construído a partir de empregos decentes e de uma economia inovadora e uma economia sustentável. É isso que eu penso um pouco sobre a questão das cidades. Gostei muito de ouvir sua opinião, porque você é pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Sou pré-candidato a vereador. E importante que a população do Rio também acompanhe, né, as suas ideias, os seus projetos. Desejo sucesso para você na sua empreitada aí, rumo à Câmara do Rio de Janeiro. E está precisando de bons nomes lá, de ideias, né? Porque parece que ela está bem apagada. Tem que ter a dobradinha, hein, Bruno? Tem que ter a dobradinha aí. Everton Gomes, vereador da cidade do Rio de Janeiro, e Marta Rocha, prefeita. Nossa futura... Mas eu ia complementar que o Bandeira de Mello é vice também da Marta também. Vai ser uma chapa que vai dar, se não for vitoriosa, vai dar um trabalho danado lá, né? Essa dobradinha PDT, Rede, PSB e PV vai dar o que falar nessas eleições, viu? E é crucial para 2022, pensando no quesito capilaridade, né, é crucial que conquistemos o maior número de prefeituras e vereança. É importantíssimo isso, né, para quem quer ter uma base, né, para 2022, fazer esse número de vereadores e de prefeitos. Mas a gente também, Paulo Henrique, a gente, para finalizar da sua parte, a gente sente também que há figuras e quadros, até do próprio PDT, até das coligações que o Ciro fez em 2018, que não chegaram a abraçar a campanha como deveriam, também não levaram o nome do candidato a presidente em 2018 como deveria. Eu tenho muitos conhecidos no estado do Tocantins, e uma colega minha viu minha moto cotada lá, Ciro, né, 12, vice Cátia Abreu. A Cátia Abreu, para quem não sabe, é senadora pelo estado do Tocantins, e ela assustada falou: a Cátia era candidata a vice do Ciro? Eu não sabia disso. Então, foi uma coisa que me deixou muito preocupado. Tem esses problemas. Porque não fez essa divulgação, não fez aquela forma de abraçar. Talvez, eu não sei se a campanha também ela aconteceu muito em cima da hora da eleição, né? Diferente de agora, que ele já está articulando, que ele já está na mídia, coisa que o Bolsonaro fez já em 2014, quando a Dilma foi eleita, né? Foi. Você acha que agora vai ser diferente,
ou a gente tem que começar a cobrar também as pessoas que estão no PDT a também adentrarem e também entenderem o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Bom, eu acho que vai ser diferente, fatalmente vai ser diferente, até porque a militância digital do Ciro tem crescido bastante, bastante. Mas a gente tem que cobrar, sim, os nossos quadros, a gente tem que fazer autocrítica. A autocrítica não cabe só ao PT, cabe também a nós do Partido Democrático Trabalhista. Não é? Tem, como você falou, quadros no Tocantins, aqui em Goiás, no Nordeste, até no Norte, que não abraçaram a candidatura do Ciro. Né? No Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul. A gente tem que limpar a casa, não é? Ver quem realmente abraçou a ideia, quem leva esse legado do Getúlio Vargas, do Leonel Brizola, do Jango, e do Plano Nacional de Desenvolvimento, e quem não, a gente lima, a gente tira. Né? E essas eleições de 2020 agora, ela é um ótimo termômetro para isso, né? Para a gente saber quem realmente está do nosso lado e quem não está. Não é? Então, a gente fazendo esse dever de casa, partidário mesmo, né, de cunho político, e aí esse dever não cabe só no nosso partido, cabe também na nossa sigla, no nosso arco de alianças, que tem o PSB, o PV e a Rede, como eu citei agora há pouco. Fatalmente, em 2022, a gente vai lograr êxito. Não tenho outra opinião sobre isso. Né? O caminho é esse. A gente tem que pegar também como exemplo e olhar muito para a campanha do Bolsonaro para entender como é que ele chegou lá. Né? Ele foi muito cordial e muito acessível às suas bases, principalmente no interior do Brasil, que é muito carente dessas figuras nacionais, estarem próximas dessas figuras nacionais. Bolsonaro ia em tudo quanto é tipo de programa, tudo quanto é tipo de live no interior do Brasil. É o que o Ciro está fazendo agora. O Ciro está fazendo exatamente isso. E é uma cobrança que nós, da militância, fazíamos desde 2016. É necessário isso. Então, ele colocou até o filho do Bolsonaro, o filho do Paulo Marinho, que é o Eduardo Marinho, que trabalha no programa Pânico, para imitar a voz dele, mandando nos grupos de WhatsApp. E muitas lideranças, né, do interior, do Mato Grosso, do interior de Goiás, nossa, o Bolsonaro me mandou uma mensagem. Eu estou feliz demais que eu falei com ele, é meu presidente, é meu mito, eu tenho uma aliança com ele, eu tenho uma proximidade com ele. A gente tem que ir atrás do Eduardo Marinho, porque ele imita muito bem o Ciro também, hein? É um que imita melhor, inclusive. Você acha como que faz para a gente vencer uma eleição presidencial, o Leonardo Picchiatti? Você acha que ele está no caminho certo? Acho que é isso mesmo, é no livro, é debatendo com a comunidade acadêmica, é conversando com o povão também, falando a linguagem popular? Ou você acha que ele tem que evoluir em algumas coisas também, porque ele está muito preso? E até que eu vi um mapa astral da Mônica Bonfilho, né? Ela falando. Eu vi, ele tem que cuidar um pouco da saúde e tal. A gente vê que até na Zaya ele está um pouco cansado, ele tem que também dar uma desacelerada e também saber falar onde que ele vai falar. Eu fiz um convite para a Manuela Dávila, aí a assessoria dela falou assim para mim: não, a Manuela Dávila faz um trabalho semelhante ao seu, ela não tem interesse. Então, assim, ela quer falar nos grandes centros, né? Para Globo, para ir no Roda Viva para falar que ela sofreu lá com o machismo da bancada que teve lá com ela, mas ela não vem falar com o interior do Brasil, que quer entender o que ela pensa, o que ela acha, né? Você acha que é isso mesmo? O Ciro tem que fazer essas lives, tem que falar com a população, fazer o livro. Você acha que ele está no caminho certo ou não, Leonardo? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né, de 1 bilhão de reais, né? Nós sabemos que a eleição de 2018 foi uma eleição corrompida, porque nós tínhamos aí esse novo fator das redes sociais, né, com toda a sua sorte de manipulações, como a CPI das fake news está apurando, como há processos, né, no Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que a campanha do Bolsonaro não foi aquela campanha franciscana, como ele mesmo quis dizer. Né? Inclusive com figuras perigosíssimas, né, como o O'Bannon lá dos Estados Unidos, que interferiu, né, através da Cambridge Analytica em várias eleições mundo afora. Né? Então esse é um ponto que nós devemos ressaltar. E infelizmente nós não temos o espaço, a cobertura, né, de mídia para que a gente possa fazer um debate de ideias. O Brasil carece de um debate de ideias, de esboçar as contradições.
A campanha presidencial anterior ficou muito no debate do fuxico, né? O contraponto, né, parecendo que... Só para te cortar um pouco, Leonardo, é isso que é importante também, saber selecionar o tipo de live que ele vai participar, porque ele tem que discutir o Brasil, porque às vezes o povo só quer fazer a entrega dele com Lula, dele com o PT, para ele falar disso só para a questão de ter visualização, de ter likes, mas a discussão do Brasil, que é o principal personagem dessa história, fica em segundo plano, não é isso também? Eu vejo o Ciro no caminho certo, porque ele pega, por exemplo, programas de grande capilaridade, né, na população, como o programa do Datena, e ele fala sobre os aspectos importantes, né, da estruturação, né, brasileira necessária. Então, nesse aspecto, o Ciro, né, tem se mostrado, porque toda intervenção, toda live, ele está tratando, ele está discutindo os grandes problemas nacionais. Eu acho que isso é incorrigível, né, está na rota certa. Ele tem que realmente promover esse grande debate. Agora, a gente precisa que outros setores, né, da grande imprensa, né, da sociedade civil organizada, que seja nos sindicatos, que seja, né, nas ONGs, nas associações de moradores, fazer esse debate. O que a gente precisa de fato para o nosso país? É um ponto. Como que a gente vai viabilizar isso, né? Quanto é que custa? Quem são as pessoas que vão tocar esses projetos? Qual é o papel, né, do governo federal? Qual que é o papel do governo estadual? Quais são os papéis que os municípios devem assumir? Então tem toda uma série de questões que nós precisamos debater. Porque se não chega na hora da urna, a pessoa vai escolher lá o candidato que, né, tem o cabelo mais bonito, né, que tem um sorriso mais branco. E nós estamos falando dos grandes problemas nacionais. Nós não estamos vendendo pasta de leite nem margarina. E, infelizmente, desde 89, né, e isso foi um grande fator de corrompimento da política, o marketing eleitoral ele entra com grande força e as eleições passaram a ser cada vez mais caras. E aí, obviamente, com a reforma, inclusive, que foi feita em 96, o abuso do poder econômico ficou uma questão subjetiva. Ou seja, o juiz vai dizer se abusou ou não do poder econômico. Então, nós temos que ter esse olhar de que o problema nacional ele é maior e nós precisamos entendê-lo, nós precisamos discuti-lo e não se basear numa boa campanha de marketing, numa boa campanha de manipulação. Eu estava falando para você antes de você ter caído, né? Caiu novamente. Então vamos ver a questão da enquete, Thiago. Vamos ver como é que está a enquete. Vamos ver se o Everton volta para a gente finalizar o programa. E a gente vai ver a questão da enquete aqui. A gente está perguntando se as medidas de restrição ao deslocamento das pessoas, né, de isolamento social, são eficazes no combate à pandemia. Ele está fechando o resultado ali. É quase uma pergunta retórica, né, Bruno? Isso, uma pergunta bem retórica. É uma pergunta retórica. É só você ver os exemplos da Alemanha, da Coreia do Sul, da China, não é? E de outros países, da Nova Zelândia, né, que já achataram a curva. Estão voltando agora as competições esportivas. Aliás, né, Paulo Henrique, se me permite, normalizar. Paulo Henrique, Cuba, claro. Eu a Havana está liberando de novo a recentemente, toda. agora no ano passado, na China e na Coreia do Norte, eu vi exemplo de desenvolvimento fantástico. Modelos a serem copiados, claro que na medida do que nos cabe, adaptando à nossa realidade, mas modelos fantásticos de desenvolvimento e um povo saudável, feliz e pujante. Com certeza. O resultado da enquete deu 67%, 67% não e 33% sim. Então, a maioria das pessoas que estão acompanhando a live nesse momento dizem que as medidas de isolamento social não são eficazes no achatamento da curva ou na contenção da contaminação do Covid-19. Everton, falando aqui novamente sobre eleições municipais, então a chapa aí que é um green team, né, que é a Marta Rocha e o Eduardo Bandeira de Mello. Então, tem grande mérito no sucesso hoje do Clube Regatas do Flamengo. Infelizmente. Saneou a agenda do Flamengo, preparou o Flamengo para ser esse time vencedor, apesar de ser corintiano, mas também admirador da gestão do Bandeira de Mello aí, à frente do
Mas como é que você avalia aí hoje as eleições aí com os candidatos apostos, sem a presença do Marcelo Freixo e agora a chegada da Benedita da Silva pelo PT? Você acha que o PDT tem chance de beliscar um segundo turno aí? Ou acha que o espírito escorpião do PT fez errado em lançar a Benedita em candidata? Não, eu sou adepto da teoria de que que uma eleição em 2 turnos, ela permite perfeitamente que cada corrente política, que ela busque ali apresentar suas propostas, apresentar ali o seu programa. Eu não vejo contradição de forma alguma em qualquer corrente política apresentando seu programa, né? Nós temos a eleição em 2 turnos, eu penso que exatamente para isso, para que no primeiro turno cada um que acha que tem algo para defender, para apresentar para a sociedade, possa apresentar aí a sua forma de enxergar as coisas, e nós aqui do PDT, estamos fazendo isso, né? A gente está tentando construir uma chapa que represente aí muita cidadania do carioca, né? Uma chapa conectada com isso que eu vinha falando para vocês. A Marta tem insistido muito que ela pensa em construir uma prefeitura, né? Uma cidade do Rio de Janeiro cada vez mais segura, criativa, sustentável e humana, né? Eu acho que ela, nessas 4 palavras, ela consegue definir muito qual é a perspectiva do nosso projeto municipal de desenvolvimento aqui para a cidade, né? Uma cidade segura, porque a gente sabe que o fenômeno da violência ele impacta muito na criação de empregos. Por exemplo, nós hoje aqui temos uma avenida, uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, e ela se tornou um grande cinturão de abandono, né? Houve um avanço da violência nessa região, né? Houve um certo crescimento desordenado, e isso impactou, né, junto com os fatores econômicos, impactou profundamente em toda essa região, e hoje você tem um cinturão de empresas completamente abandonadas nesse eixo da Avenida Brasil, que sempre foi um eixo muito importante de empresas aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de uma cidade, por exemplo, sustentável, é porque o Rio de Janeiro, que sempre sofreu por conta, por exemplo, das águas, das chuvas, né? Aquela famosa canção, são as águas de março, aquilo ali é uma realidade do Rio de Janeiro. E nesse momento, com a transformação climática que está acontecendo, isso vai impactar cada vez mais a nossa cidade. Então a gente precisa construir uma cidade resiliente, né? Quando ela fala de uma cidade mais humana, é porque não dá mais para a gente caminhar no Rio de Janeiro e a cada canto que a gente caminha, a gente esbarrar com um ser humano largado na sarjeta. A gente vê crianças dormindo embaixo da marquise. Isso é uma verdadeira tragédia que deveria envergonhar qualquer governante sério. E no Rio de Janeiro se tornou uma realidade, nos últimos anos, uma realidade que de certa forma, contamina o sentido da boa política, né? A gente não vê de forma alguma um movimento por parte da Prefeitura do Rio, que foi eleita dizendo que ia cuidar das pessoas, e a Prefeitura do Rio simplesmente ela não cuida de ninguém, né? E principalmente não cuida das pessoas que estão mais vulneráveis. E então uma cidade segura, uma cidade humana, uma cidade sustentável, uma cidade criativa. Porque, como eu disse também para vocês, o Rio de Janeiro tem capacidade de se tornar uma das cidades mais inovadoras do mundo. Nós somos a 2ª economia do país, nós temos um parque tecnológico instalado com muitas universidades, e a gente pode dar um grande salto no sentido da construção de riqueza, no sentido da construção de um novo desenvolvimento aqui na nossa cidade. Então, a nossa chapa, ela busca os atores diferentes que possam pactuar nesse sentido. Então, quando a gente traz a rede, a gente quer beber nessa experiência que a rede vem falando, na experiência da defesa democrática, né? De pensar a cidade, pensar o país com uma radicalização democrática no sentido de ir na raiz das questões democráticas, né? A gente traz também a experiência histórica de um partido muito importante, que é o PSB que tem uma das lideranças jovens, talvez mais importantes do país hoje, que é o Molon, que é um desses quadros que verdadeiramente dá orgulho da gente olhar e ver um deputado federal
com a contribuição que vem tendo o Alessandro Molon e a gente aqui no PDT, que representamos aqui talvez a corrente política mais generosa que já se construiu nesse país, que é o trabalhismo brasileiro, e que aqui no Rio de Janeiro ele tem uma conotação muito especial quando a gente fala que nós somos brizolistas, né? E talvez a figura do nosso líder, Leonel Brizola, tenha sido a figura que mais impactou a vida dos cariocas, com diversas políticas públicas nas mais variadas áreas, e que a gente tem, em uma especial, um carinho muito grande, que é a educação, né? E aí é muito triste para a gente, Bruno, ver que, por exemplo, nós que sonhamos em construir, nos anos 80 ainda, uma escola que apontava para o século XXI, hoje nós sabemos que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro nós temos cerca de 70 mil vagas a menos, por exemplo, de creche, que é um dos primeiros momentos onde a criança tem que ter acesso à educação. E aqui a mãe trabalhadora, o pai trabalhador, ele não pode colocar a criança na escola porque não tem vaga. E o atual prefeito do Rio, ele fechou uma iniciativa muito bonita do governo anterior, que foi a reabertura da fábrica de escolas, que inclusive foi batizada como Fábrica de Escola Leonel Brizola, que fazia naquele momento uma escola que não é a escola que nós trabalhistas defendemos, de turno integral, de 7 às 5, mas construía ali um avanço que era o turno único. E hoje isso foi fechado. As escolas que estavam sendo feitas, que eram as escolinhas do amanhã, as escolas do amanhã, pararam de ser feitas. Então, assim, o Rio de Janeiro tem muitos problemas e a gente vem tentando construir um cenário de diálogo com todas as forças políticas que têm uma preocupação com a nossa cidade, para a gente conseguir aí dar competitividade à nossa pré-candidata, que é a deputada, a delegada Marta Rocha, que é um quadro progressista, que é um quadro que sempre teve uma ligação muito forte com as causas humanitárias, com as causas dos direitos humanos, especialmente a luta pela defesa das mulheres, que quando esteve à frente da Polícia Civil no Rio de Janeiro, adotou um modelo de policiamento mais humano, né, mais humanizado, de respeito aos direitos humanos, mas que teve a firmeza de combater o crime na medida do que era necessário, sempre tendo o marco da legalidade democrática ao seu lado. Então a gente tem certeza que hoje, e as pesquisas apontam isso, a Marta tem uma candidatura extremamente viável. Eu fico até certo ponto chateado com a saída do Freixo, que era um grande candidato também, é um jovem deputado federal muito representativo da população carioca, mas a gente sabe que quando ele saiu do cenário da disputa eleitoral, ele já não vinha tendo a capilaridade necessária para disputar uma eleição no Rio de Janeiro. E aí eu digo isso porque, inclusive, no próprio partido dele, existiam outras candidaturas que eram postuladas. Então, no próprio partido dele, você tinha ali cerca de 3 candidatos que disputavam a possibilidade de serem candidatos, inclusive com ele. E o arco de aliança que ele tentava construir não se consolidou, né? O único partido que conseguiu avançar na aliança com ele num primeiro momento, que era o PV, antes dele anunciar que ele estava desistindo da candidatura, o próprio PV já tinha rompido e já tinha buscado um outro caminho, né? Então, se a gente quer falar de verdade hoje de uma candidatura que representa, para mim, aquilo que eu chamo de uma esquerda popular, né? Ô Bruno, rapidinho, só para complementar o que o Everton falou, Pode falar. trazendo aqui para o âmbito local de Goiânia, né, é importante o que o Everton falou, né, esse arco de aliança envolvendo esses partidos, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, né, PDT, PSB, Rede, PV. Aqui em Goiânia, por exemplo, provavelmente cada um vai ter o seu representante. O PDT vai ter o vereador de 4º mandato aqui, Paulinho Graus, o PV talvez vai nos apoiar, talvez indique o vice, mas, por exemplo, a Rede vai ter a professora da PUC Goiás aqui, a Maria Esther, como sua candidata, e o PSB vai ter o deputado federal Elias Vaz. Isso não quer dizer que nós não estaremos juntos no segundo turno, ou, obviamente, em 2022. Né? Cada um pode ter o seu projeto, né? E isso não exclui a candidatura do outro, né? Eu gostaria de agradecer muito sua participação. A gente poderia estar abrangendo mais um pouco o assunto educação também, e também as eleições municipais, que eu acho importante, porque eu vejo os municípios muito tranquilos nessa questão social, né? Deixa tudo a caráter do
o auxílio emergencial, que também é uma tragédia, que também não funciona e não chega quem precisa, né? Mas também é importante discutir os cenários aí, tanto de Goiânia como também do Rio de Janeiro com o Everton. E muito obrigado pela participação aqui e também despeça do nosso público aí. Eu que agradeço novamente, Bruno, muito obrigado pelo espaço, né, por poder falar aí com o pessoal do Rio Verde, com a sua audiência qualificada, como o Ciro gosta de falar, né, e ainda mais com esses grandes amigos, né, companheiros de partido, né, que eu conheço já há alguns anos, que é o grande Everton Gomes e o Leonardo Zuppichiatti, né, ambos do Rio de Janeiro. Um abraço e até a próxima. Zuppichiatti, economista, também agradecer também a sua participação aqui, meu irmão, e forte abraço para você. Espécie do nosso público e as portas da praia, igual para o Paulo também, está aberto para vocês aí, tá? Olha, eu fico muito feliz de participar desse bate-papo, na verdade, com dois queridos amigos, né, que eu já conheço há algum tempo. O Everton, então, tem muito tempo, né? O Everton é lá da Ilha do Governador. O Everton é lá da Ilha do Governador. Passei grande parte da minha infância lá no casa da minha tia, lá no Morro do Dendê, lá no pé do Morro do Dendê. Lá conheço muito bem a região. E o que ele falou aí é muito me aflige também, né? A situação que hoje se encontra no nosso Rio de Janeiro. Mas, enfim, muito obrigado pelo espaço, esse debate de ideias que sempre nos enriquece e sempre nos proporciona um enorme aprendizado. Obrigado, Bruno. Everton Gomes, também desejar sucesso aí na sua candidatura também à Câmara do Rio de Janeiro, que seja eleito e que possa implementar seus projetos. E também que a Marta Rossi chegue também à Prefeitura do Rio, que é importantíssimo para 2022, né? Para o Ciro Gomes também como presidente da República. Márcio França em São Paulo, Paulinho Graus em Goiânia, também lá em Fortaleza, eu não sei se é o Roberto Cláudio vem à reeleição. Também, não, é o Salmito ou Sarto, então estou definindo ainda. Definindo lá ainda. Então também na Bahia tem lá o secretário de Saúde também. Prates. Também, a Juliana Brizola, lá em Porto Alegre. Isso. Dagoberto em Campo Grande. Então é muito importante essas vitórias aí, né, para o Senado de 2022, também para que essas cidades possam experimentar o que é desenvolvimento, né, municipal e social. E também, finalizando contigo, eu gosto muito do projeto do CIEPS, né? Sim. Idealizado pelo Darcy Ribeiro, grande mestre, faz falta demais no Brasil. E ele fala, tem uma frase assim: o problema do Brasil é que nós temos uma elite ranzinza, azeda e ultrapassada, né? O Brasil tem esse problema. E ele acertou no alvo. Mas o CIEPS, na sua concepção, ele era o quê? Uma escola pública de qualidade que capacitava o aluno e o professor dentro daquela unidade, né? E também funcionava como um espaço coletivo para a comunidade no final de semana. Ou seja, as famílias daquela região, daquela localidade, faziam sua confraternização, a festa de aniversário dos filhos, a festa de associação de morador, a festa de São Junina, né? Se reuniam naquela escola, utilizavam toda a estrutura daquela escola, como as piscinas, como os espaços esportivos, e a escola não fechava nunca, né? Infelizmente, mentes atrasadas não levaram o projeto do CIEPS à frente, e eu espero que... Bruno, você só me permite, na década de 80, os CIEPs tinham aula de informática que ensinavam linguagem de programação Basic e Prologic. Prologic é uma linguagem de inteligência artificial para as crianças, só para se ter uma noção do que era esse projeto. O Estado do Rio de Janeiro não ter tocado em frente o projeto do CIEPS, né, Everton? Então, sim. Despede do nosso público aí também, fala um pouco. Não, com certeza. Bruno, eu quero primeiro agradecer aqui a oportunidade que você me deu de compartilhar essa bancada extremamente qualificada, com quadros progressistas que eu respeito, o Paulo Henrique, o Leonardo, como o Léo muito bem falou, o Léo, a gente já vem de longe. O Paulo Henrique é uma grata surpresa de uma nova geração que está ingressando na política, muito estimulada por um sentimento de esperança que vem sendo defendido no nosso país pelo companheiro Ciro Gomes, que hoje é o grande intérprete do trabalhismo brasileiro, que vem apresentando de verdade um projeto nacional de desenvolvimento
que eu tenho certeza que vai servir muito para o nosso país avançar. Então eu quero te agradecer essa oportunidade, eu me coloco à disposição, peço mil desculpas, mas hoje efetivamente eu faço parte de um grupo que nem sempre pode ficar em casa com a sua família. Os companheiros sabem, eu sou policial civil, sou cientista político, mas sou policial civil também, e hoje eu tive umas tarefas dentro da Polícia Civil, então eu peço desculpas por não ter conseguido estar num ambiente mais adequado. Estou fazendo aqui de dentro do carro, parado no meio da rua, mas é sempre muito bom a gente pensar, discutir política, trazer informação qualificada para as pessoas, porque o nosso país precisa muito, gente. E finalizo aqui, Bruno, nosso país precisa muito que as pessoas se aproximem da política. A política é o grande instrumento da transformação social. E a gente sabe que pelos motivos mais variados as pessoas acabaram se afastando, porque a política acabou se tornando um grande espaço de banditismo, dos mais variados banditismos que a gente conhece. Mas não adianta se afastar. A gente tem que se aproximar de novo da política para fiscalizar, para participar, para trazer as pessoas comuns para contribuírem com a causa pública, porque só assim verdadeiramente a gente vai conseguir construir um país melhor, talvez até nem tanto para nós que já estamos aqui numa fase da nossa vida um pouquinho mais avançada, mas talvez para as futuras gerações. Esse era o compromisso que nós, trabalhistas, abraçamos com os nossos líderes, e nós somos um dos poucos partidos políticos que podemos dizer que nós temos orgulho dos nossos mortos, orgulho dos nossos líderes, e tenho certeza que nesse momento a gente está mais uma vez construindo história, fazendo uma política diferente, fazendo uma política comprometida com um país melhor, com cidades melhores. Convidar todo mundo aí que quiser conhecer um pouco mais desses meus debates, dessas minhas falas, para me visitar lá nas redes sociais, também no @EvertonGomesRJ, vai ser um prazer. E, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistiram até agora. Agradeço muito meus convidados. Você que gostou da entrevista, ela fica disponibilizada agora na página da Prime Studios TV, na página do Trocando em Miúdos também no Facebook, e amanhã será postada na página do Trocando em Miúdos no YouTube. Então é só você chegar lá, compartilhar e ser feliz e aprender muito com esse debate aqui, que foi muito proveitoso para o Brasil. Eu volto sexta-feira que vem com mais um grande convidado aqui no programa Trocando em Miúdos. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.